Neto já falou um pouquinho sobre mim, mas eu vou também fazer uma breve introdução. Conheço alguns rostos aqui. Douglas, faz tempo que eu não vejo. Mária, família do Neto, a Gil, que eu vi ali também. Mas eu sou, como o Neto falou, sou pastor de jovens lá na Church, tenho 26 anos. Então, eu sou novo, só o chassi que está mais acabado mesmo, mas eu prometo que a alma é de jovem ainda. Eu sou esposo dessa moça linda aqui, a Carol, e meu bebezinho, o Miguelzinho, está ali. Eu falo que meu filho, assim, ele sorri para todo mundo. Então, se ele sorrir para você ao final do culto, não se sinta tão especial assim, tá bom? Você é especial, com certeza, para alguém, mas pro meu filho é de graça mesmo, ele sorri de graça. E eu tenho o prazer de ser pastor na IA Church, sou pastor mesmo há pouco tempo, mas a gente já tem um trabalho há bastante tempo. Acho que a primeira pessoa que conversou comigo, inclusive, quando eu voltei do meu seminário, que é uma outra história, mas eu fiz um ano e meio de seminário lá fora. Quando eu voltei, a primeira pessoa que falou comigo sobre me preparar, me desenvolver no ministério foi o Neto. Você lembra, Netão? Que eu voltei, falou, Lucas, a gente tem que começar a preparar a nova geração. E aí, até dali pra frente, comecei a me espelhar muito no Neto. Uma vez a gente teve uma conversa que foi uma conversa, Netão, não sei se eu te falei isso, mas foi decisiva para minha decisão de viver do ministério. Eu perguntei, Neto, como é que foi a sua decisão de abrir mão de tudo para poder estar aqui integralmente servindo ao Senhor? E, cara, foi uma conversa onde eu fui constrangido, assim, pelo coração de uma pessoa que entende o privilégio do ofício pastoral. E ali eu falei, cara, eu saí dessa sala para falar com outro pastor também, mas ali o Neto semeou a primeira semente daquilo que eu vivo hoje como pastor. Então, se eu estou aqui hoje, é pelo investimento que ele fez na minha vida lá quando eu era pequenininho, mas também quando eu comecei a decidir por esse caminho de estar integralmente na igreja. Então, Neto, só honrar a sua vida e dizer que essa igreja aqui é privilegiada de poder ter você como pastor, assim como eu tive o privilégio de ser pastoreado por você. Mas hoje eu pastorei os jovens na IA Church, né? A gente tem o 2Y, que a gente chama, que é IA Youth, né? Que é jovens da IA. E a gente separa ali entre jovens de 15 até mais ou menos uns 30 anos. E por ser a sede, então é um culto grande, né? Tem bastante gente, a gente multiplicou em duas partes. Os mais novos, de 15 a 20, e os outros de 21 para cima. E todo sábado a gente está lá ministrando a palavra. Deus tem feito, assim, coisas incríveis. A Ju e a Maria tiveram a oportunidade de estar com a gente lá. Hoje são Tuai aqui na IA Church Campinas. Mas para mim é um prazer estar aqui porque eu falei para vocês que eu fiz um seminário lá fora e nesse seminário, metade do tempo a gente recebia ali capacitação ministerial, capacitação teológica e a outra metade a gente estabeleceu uma igreja numa cidade lá perto de Boston, chamava Salem, alguns conhecem. E eu amo igreja pequena. Eu amo porque a gente consegue viver coisas que muita igreja grande não consegue viver, que é o fator essencial que a igreja precisa ter, que é o sentido de comunidade. O sentido de olhar no olho, de não ver números, né, mas ver indivíduos com histórias. E eu e a Cá, a gente tem falado muito sobre isso. A gente organizou alguns eventos, acampamento, teve um musical recentemente que a gente também organizou. E eu falei, amor, a gente precisa se esforçar ao máximo para lembrar que não são só voluntários, não é gado, né? A gente conta ali por cabeça. Ah, tem 100 voluntários, 70. São pessoas com histórias. E foi incrível porque a gente começou a conversar nos corredores com a moça do figurino. E você vê que ela não é só a moça do figurino. Ela é alguém que, no nosso caso, é uma menina que tinha 30 anos, passando por um divórcio já. E uma história super difícil. Eu falei, caramba, eu corri o risco de passar batido pela história dela. E aí, quando eu pude ouvir a história dela, a gente orou junto. Então, assim, vocês têm aqui algo que eu creio muito que o inimigo tem tentado roubar de muitas igrejas. Até na sede tem sido um desafio para a gente. Voltar a manter esse vínculo, como diz lá em Atos, né? De que a igreja perseverava unânime, né? Não só um ou outro, não só o pastor, mas unânime. Todos os membros na doutrina dos apóstolos, eles eram um só na partilha do pão, um só espírito, um só batismo. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje nessa manhã. E eu quero falar sobre um tema que é o tema que eu mais amo pregar. Assim. Se eu pudesse escolher um tema para pregar o resto da minha vida, seria esse tema, que é o tema justamente sobre adoração. Hoje eu trabalho com jovens, mas o meu primeiro chamado ali para trabalhar na igreja, na Church, eu já estou aí há uns 7 anos, foi para estar à frente junto com o Neto ali, obviamente, né, liderado pelo Neto, mas para estar à frente do louvor, ajudar ali a organizar e futuramente também ajudar a pastorear.
E eu digo isso deixando ali um parênteses aberto, porque a gente tem um entendimento, devido à nossa cultura pós-moderna, de achar que a adoração ela se limita a esse momento que nós tivemos aqui no começo. A tocar algumas músicas, cantar algumas canções, mas eu quero falar com você a respeito do meu entendimento de adoração, eu aprendi muito com o Neto disso também, que é algo muito mais profundo, que é muito mais integral do que somente meia dúzia de músicas cantadas durante 2 horas da sua semana, no domingo. Adoração eu entendo que é um ato de rendição completa, constante e permanente ao Senhor. Mas para falar isso, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em João, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 19 até o 24. João, capítulo 4, versículo 19 até o 24. Muitos conhecem essa passagem aqui da mulher samaritana. E é muito interessante, Jesus aqui, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu vou contextualizar para você. Jesus, ele está indo ali a caminho de Jerusalém, só que ele faz uma rota incomum, que não fazia sentido. Ele desviou do caminho natural, fez um caminho que era o dobro da distância, andando a pé, num sol de rachar na cabeça. E os discípulos que acompanhavam ele não estavam entendendo muito bem, mas quando a gente lê esse texto, a gente entende por que Jesus foi tão intencional em mudar a sua rota. Quantos aqui já assistiram aquela série The Chosen? Num dos capítulos tem esse cenário, assim, você vê que Jesus ali do nada, ele se depara com um poço, para nós do nada, né? Mas a gente sabe que Jesus não dá ponto sem nó. Mas ele se deparou com um poço no meio ali de uma área aberta. E aí a hora que ele está ali chegando até esse poço é mais ou menos ao meio-dia. Ou seja, é o sol de rachar. Para quem já foi para Israel, sabe que lá o sol não dá trégua. Pense esse sol aqui, multiplica por 10. Agora no ambiente seco, no meio ali de uma terra meio árida, Jesus ele se depara com um poço. E ele vai até aquele poço com a intenção de encontrar com uma mulher que é samaritana. E aqui eu quero fazer mais um parênteses para te explicar que existia naquela época uma rixa muito forte entre samaritanos e judeus, porque o judeu considerava o samaritano uma sub-raça. Uma raça inferior, porque eles eram, teoricamente, da mesma linhagem, eles eram também pessoas que tinham ali a mesma fé, uma aspas gigantesca, com algumas divergências teológicas. Só que como o judeu era tão ortodoxo, tão fiel às suas tradições, às suas doutrinas, para eles os samaritanos eram uns hereges e sujos, impuros. Então, Jesus ele ia ali até aquela região, uma região samaritana, no meio-dia, no meio de um sol escaldante, e ainda se encontrar com uma mulher que era considerada, além de tudo, uma outra pessoa inferior na sociedade, era algo muito improvável. Mas ali a gente vê que Jesus ele escolheu aquela oportunidade para trazer uma das maiores revelações que a igreja primitiva receberia até aquele momento, que era a verdade de que até a chegada de Jesus, a adoração era entendida de alguma certa maneira, mas naquele momento ele explicaria que o conceito de adoração seria revolucionado na mente daqueles discípulos. Para resumir a história aqui antes do versículo que nós vamos ler, Jesus ele começa a trazer algumas revelações para aquela mulher. E você deve conhecer aquele texto onde ele fala, olha, chama seu marido. E aí ela fala, eu não tenho marido. E aí Jesus começa a dar umas palavras de conhecimento muito assertivas de, certamente, ele não é seu marido. Esse que você está juntado hoje não é seu marido. E ele começa a se aprofundar ali, e aquela mulher começa a enxergar que aquele não era qualquer homem. Não era qualquer mestre que pisou ali diante dela. E ela diz, cara, certamente você é o Messias. E ela começa a expor para ele algumas dúvidas que ela tinha como uma mulher de fé. Ela fala, olha, alguns dizem que nós temos que adorar no Monte Gerazim, numa certa região. Mas os judeus falam que é lá em Jerusalém, no templo. E aí, como é que se resolve essa história? E a gente cai nesse texto aqui, quando Jesus começa a explicar para ela o fundamento da adoração, que vai sustentar a nossa fé até hoje, quando nós falamos de adoração. No versículo 19, ele diz assim para a mulher diz para ele primeiro, diz assim, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. E Jesus respondeu a ela, mulher, acredito no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês vão adorar ao Pai.
Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se eu puder, feche seus olhos no seu lugar, Senhor Deus. Com muita reverência, Senhor Deus, com muito temor, nós nos aproximamos da sua palavra e nós pedimos, Senhor Deus, que nós não só leiamos esses textos, mas que o Senhor possa nos ler através, Senhor, da sua revelação, da sua palavra, Deus. Eu não sei qual é o contexto de cada um dos meus irmãos aqui, mas eu sei do poder sobrenatural que existe, Senhor, na sua presença, na sua palavra, Senhor Deus, para transformar a nossa vida. A minha oração é que o Senhor abra agora o nosso coração, Senhor. Se existe alguma área que nós estamos escondendo do Senhor, eu peço para que o seu Espírito agora vá onde a minha palavra, a minha voz não pode ir, Senhor Deus, e transforme, e nos faça vulneráveis, expostos à revelação que o Senhor tem para nós, para que nós possamos sair daqui com um compromisso de ser mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estou falando muito rápido, gente? Não? Pois bem, Jesus ele fala para essa mulher, olha, vai chegar a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E isso é muito revolucionário, por quê? Porque o judeu, ele é muito preso às formas, né? E os samaritanos também. Então, como que eu tenho que adorar? Qual que é a roupa que eu coloco? Qual é o tipo de oração que eu faço? Qual é o tipo de canção que eu canto? Tudo tem uma forma muito específica. Mas Jesus, ao entrar aqui na vida dessa samaritana, ele está explicando o seguinte, olha, você não está entendendo. Agora já não é mais sobre aonde você adora. A forma já não é mais importante, não é mais tão importante. Agora chegou um momento onde a adoração ela vai ser algo muito mais profundo e querendo ou não, muito mais desafiador. Porque você pode adorar no local certo, mas da maneira errada. Você pode adorar com as palavras certas, mas com a intenção do coração errado. E Jesus começa ali a trazer essa revelação para essa mulher e ele nos explica, em primeiro lugar, que o Pai está à procura de adoradores. Eu quero dizer para você que o Senhor, Salmo 14 diz que o Senhor está do seu trono inclinado, olhando para a terra, buscando se existe algum sensato, alguém que o busque. Algumas versões dizem alguém que o adore. Eu gosto de olhar para esse texto, imaginando de fato o Senhor sentado no trono, olhando para baixo, assim, sabe? E vendo uma multidão de pessoas. Eu sei que o Senhor não necessariamente faz isso fisicamente, mas eu gosto de imaginar assim. E ele olha aquela multidão de pessoas e algumas começam ali a highlight, né? A destacar. E esses são aqueles que ele está procurando, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, talvez você não entenda a importância de se adorar. E ainda que você só entenda a adoração como um momento do louvor aqui pré-palavra. A gente vai chegar até isso, mas mesmo que você entenda a adoração só por isso, você às vezes não entende por que é tão importante isso. Será que o Deus que nós servimos é um Deus vaidoso? É um Deus de ego ferido que precisa de bajuladores, precisa de pessoas que puxam o seu saco, que estão lá dizendo o Senhor é santo. Não, Deus acorda de manhã e fala, olha, eu preciso que pessoas afirmem a minha identidade, porque se ninguém falar para mim que eu sou santo, talvez eu me sinta um pouco mais moado hoje. É óbvio que não é isso que o Senhor precisa. A verdade é que o Senhor não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos adorá-lo. A gente vai ver aqui na história bíblica que a gente vê Paulo falando que os anjos, eles contemplam o Senhor e dia após dia estão falando o Senhor é santo e santo e santo. Não é à toa, é porque existe uma infinidade de facetas no Senhor. O nosso Deus é um Deus infinito. Portanto, para nós é inesgotável o prazer de admirá-lo, de contemplá-lo, mas não só por isso. O Senhor nos ensina que a adoração ela é um ato de rendição ao seu alvo de adoração. Quando Jesus fala aqui para essa mulher que o Senhor busca adoradores, a palavra grega que ele usa é proskineo. E é interessante porque essa palavra é a mesma palavra usada para quando um súdito ele se apresentava diante do seu senhor, de algum rei, e o que ele fazia? Um ato de rendição. Ele chegava ali, imagina um rei numa corte,
E chega um servo seu diante daquela corte, com muita reverência, com muito temor, ele fazia esse gesto, assim, dizendo, ele se prosquinel. Em outras palavras, está falando o seguinte: eu reconheço a sua autoridade sobre a minha vida. Eu reconheço que eu estou num lugar de servidão a você que é meu Senhor. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a adoração, a mensagem que nós passamos para o alvo da nossa adoração, dizendo o seguinte: eu pertenço a você. Eu destino a minha vida, a minha energia, os meus recursos, a minha canção, a minha afeição a você, que é o dono da minha vida. Por isso que nós cristãos precisamos ter bastante entendimento e clareza a respeito das músicas que nós cantamos aqui. Das letras que nós falamos, porque nós estamos destinando ao Senhor e dizendo o seguinte: isso aqui é uma oferta que atesta, que assina o meu compromisso em servir ao Senhor. Adoração, gente, não é só meia dúzia de palavras juntadas em alguma melodia bonita. É algo muito mais profundo e nós precisamos ter revelação, entendimento da seriedade disso. Você entende a seriedade disso? Dizer para alguém: eu sirvo a você inconsequentemente, incondicionalmente. E o problema é que às vezes a gente não percebe, mas nós estamos nos prosquinel, nos rendendo, adorando a outros deuses. Então, quando a gente, por exemplo, estabelece o dinheiro como um deus, e a gente talvez não cante uma canção, Mamon, eu te adoro, Mamon, eu te engrandeço, mas no nosso coração, a nossa energia, o nosso foco, os nossos recursos, nós aplicamos sempre buscando adorar esse Senhor. Nós estamos dizendo o seguinte: olha, eu devo a minha vida a você, Mamon. Eu devo a minha vida a você, dinheiro. É por isso que muitas vezes a gente acaba... Não sei se você já viu pessoas que mudam de ambiente e começam a ficar muito contaminados por aquele ambiente. Eu tenho uma experiência de uma jovem que eu liderava, que ela era muito aplicada no ministério. Muito aplicada. Ela servia para tudo, ela era da consolidação. Batismo, ela reunia os jovens, fazia ali uma multidão de pessoas para poder aplaudir que eles estavam lá se batizando, apoiá-los, né, incentivá-los. E aí ela entrou numa empresa que era um mercado financeiro, né? E para quem já teve contato com essa área, sabe que, cara, se você não tomar cuidado, você é dominado por essa máquina de ambição, de ganância, de quem tem mais dinheiro manda mais, cash is king, eles falam, né? Tipo assim, quem tem dinheiro é quem tá no governo. E pouco a pouco a gente começou a ver a essência, a identidade daquela menina mudando, o jeito que ela falava, a maneira como ela se vestia, os locais que ela frequentava, porque ela entrou no ambiente sem perceber, ela tirou o foco do lugar certo da adoração dela e colocou, como eu disse para vocês, no dinheiro. E é interessante como simplesmente tirar o foco de Jesus e colocar no dinheiro, os gostos dela começaram a mudar. Às vezes o sonho dela, que era ser uma mulher missionária, ela tinha vontade de fazer missões na África, isso aí começou a ficar de escanteio, começou a virar: eu quero ter 1 milhão na conta, eu quero viver de renda passiva com 50 anos. E eu quero dizer para você que tudo isso é muito válido. Não estou falando para você seja pobre, não busque dinheiro, mas eu quero só alertar, igreja, a respeito da necessidade que nós temos que ter, a necessidade que nós temos de entender a seriedade que é adorar alguém ou algo. Eu gosto de definir a adoração como uma oferta da nossa vida em resposta àquele ou aquilo a quem nós pertencemos. Então, em primeiro lugar, quando Jesus ele fala para essa mulher, ele está falando o seguinte: você precisa começar a redirecionar o alvo da sua adoração. Talvez essa mulher estivesse adorando a forma como ela... Muito mais a forma do que o alvo da adoração. Não é, a importância para ela não era adorar a pessoa certa. Era adorar, talvez, no local certo. Adorar da maneira que os pais dela ensinaram para ela que ela devia adorar. Mas Jesus diz para ela: olha, você precisa se tornar uma adoradora. E é interessante porque a gente acha que a adoração é um ato pontual, né? Um ato que a gente liga e desliga. A gente chega aqui, pega o violão, agora eu estou no modo adorador. Tem muita gente que fala... Eu lembro que no louvor, quando eu estava mais participante ali, uma vez eu ministrei o louvor, terminei, aí o rapaz falou assim para mim: olha, ô Lucas, eu tenho um chamado para me tornar um dia um adorador.
E aí eu falei, mas o que você quer dizer com isso? Não, desde o ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu como um levita e eu vou me tornar um adorador um dia, eu creio. Eu falei para ele, você pode começar hoje, meu querido. Mas o que ele queria dizer é, eu tenho um chamado para estar em cima de um palco um dia, conduzindo a igreja. Então, olha só a maneira limitada como esse homem, já era um homem muito mais velho que eu, devia ter os seus 60 anos. A maneira limitada como ele condiciona a adoração. E eu sei que para você parece óbvio isso, mas começa a refletir sobre isso na sua vida. Comece a refletir da maneira como você tem tratado o seu trabalho, talvez. Como você tem tratado o seu trabalho ordinário lá de lavar a sua louça, de cuidar dos seus filhos. A minha esposa tem estudado muito sobre a importância de nós pastorearmos o coração dos nossos filhos e redimir a adoração dentro dos lares. E ela tem falado, a gente tem conversado muito sobre isso, como a gente esqueceu que o lavar a louça é um ato de adoração ao Senhor. O dirigir no trânsito é um ato de adoração ao Senhor. Talvez fazer uma planilha ali na sua empresa de contabilidade é um ato de adoração ao Senhor. E eu sei que talvez você saiba isso no entendimento, mas meu papel aqui talvez seja falar para você algo que você já sabe, para que você saia daqui com um compromisso de viver isso na integralidade. Sabe, a gente vive uma temporada onde a igreja, no geral, tem voltado muitos os olhos para os palcos, sabe? E parece que somente nesse ambiente, ali no palco, é que alguma coisa de santo pode acontecer. Mas, na verdade, Jesus veio na terra para rasgar o véu. Naquela época não tinha palco, mas tinha o templo, que é como se fosse um palco para nós ali, né? Como que fala? O púlpito, não, o altar. Ali é onde tinha um altar. Jesus, quando ele morre na cruz, ele rasga o véu de cima a baixo e diz o seguinte: agora a adoração não é um lugar para se visitar. Agora se tornou um estado de permanência constante. Até a eternidade nós estaremos diante do Senhor, junto com os anjos, cantando santo, 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 adorando ao Senhor. Então, meu querido, vou te dar um conselho, já que você acostuma, que daqui para frente, pelo resto da sua vida, o seu estado permanente é de adoração. Então, em primeiro lugar, Jesus explica para ela o porquê ela deve adorar. E ele começa a explicar, como eu falei para vocês, desse compromisso que você assume com o alvo da sua adoração. Mas Jesus ele começa a aprofundar o entendimento, e é muito legal porque ele mostra que adoração não é o que nós entendemos como adoração. É o que o Senhor espera que seja adoração. E ele começa a falar que não só o porquê nós devemos adorar é importante, mas também o como nós devemos adorar é importante. Ele diz no versículo 24 que o nosso Deus é Espírito com E maiúsculo. Ele é o Espírito. Então é necessário que ele seja adorado em espírito com E minúsculo, ou seja, do nosso espírito e em verdade. Eu gosto muito de pensar que existe uma frequência no céu. E eu não quero ser místico aqui, mas eu quero que você entenda que a adoração não é um ato natural, superficial, onde você só canta a música, ou você mesmo, como eu disse, prega, ou você na sua casa faz algo ali ordinário. É um estado interno que flui do seu espírito para o Espírito Santo, para o Espírito de Deus. O Senhor está nos explicando aqui que, em primeiro lugar, a adoração ela tem que ser em espírito. Ela não pode ser superficial, banal, carnal. Por isso que a gente tem que tomar cuidado também sobre as letras que nós cantamos. Se elas dizem mais a respeito de nós do que a respeito do Senhor, quer dizer que a nossa adoração não tem sido em espírito. Ela tem sido de alma, talvez. Ela tem sido de esperança, de triunfalismo. Tem sido talvez de uma expectativa que nós temos a respeito do Senhor. Ela pode ser tudo, menos de espírito. Porque a palavra diz que, como eu disse, ele está lá diante dos anjos e eles estão enxergando uma visão espiritual. Eles não estão enxergando um homem ali barbado, de barba branca, cabelo branco no trono, falando, olha, meus filhos, com uma voz retumbante. Eles estão enxergando a essência pura do Senhor. E o nosso esforço, enquanto nós adoramos, precisa ser, Senhor Deus, abre os meus olhos, não físicos, mas espirituais, para enxergar quem o Senhor é. Porque a verdade é que a nossa adoração, ela não é só em espírito, ela é uma resposta em espírito. E é muito interessante porque, às vezes, a gente tem dificuldade de adorar o Senhor. Eu falo com muitos jovens, né? Sou pastor de jovens, e muitos deles têm dificuldade de adorar o Senhor. Eles falam, cara, para mim parece que eu estou falando para a parede, falando, sabe, para o vazio. E eu falo, comece a clamar para que o Senhor abra seus olhos para enxergar quem Ele é.
Começa a ler a sua Bíblia pedindo entendimento, porque o dia que os seus olhos forem abertos, não os seus olhos forem abertos, lá no seu espírito, para quem o Senhor é, não tem como você não responder em adoração. Você acha que o Senhor pede para os anjos ficarem lá repetindo santo, santo, santo eternamente? Claro que não. É a resposta natural que eles enxergam do Espírito do Senhor diante deles ali. Nós, quando entramos dentro de uma igreja, quando nós abrimos a nossa palavra, quando nós começamos aqui o momento do louvor, ou fazendo qualquer outra coisa na vida, como eu já disse, nós precisamos falar: Senhor Deus, abre os meus olhos para que eu possa enxergar quem o Senhor é. Sabe, eu tenho orado muito isso, falo: Senhor Deus, eu quero enxergar o Senhor como os anjos enxergam. E eu sei que isso não é plenamente possível, mas eu tenho pedido: Senhor, me dá um vislumbre de quem o Senhor é. E sabe, eu sou novo, eu sei disso, mas eu tenho tido o privilégio de muitas vezes o Senhor ter aberto os meus olhos para coisas simples, mas que me atingem a respeito de quem Ele é. E às vezes esses pequenos vislumbres que eu tenho tido dele têm me feito mudar a minha maneira de viver de maneira radical. Sabe, nós precisamos pedir para que o Senhor, Ele nos marque, sabe? Quando eu oro pelo Miguel, meu filho, eu oro falando assim: Senhor Deus, eu posso aqui pastoreá-lo e pregar para ele o resto da minha vida, mas nada se compara a um vislumbre da sua glória. Nada se compara a uma visão, mesmo que de fração de segundos, de quem o Senhor é. Eu tenho certeza que se ele ver um pouquinho de quem o Senhor é, isso vai ser suficiente para que ele tenha coragem de viver uma vida completa aos seus pés. E eu tenho clamado por isso para os meus jovens, eu clamo para isso sobre a sua vida, que o Senhor possa abrir o seu coração, a sua mente, os seus olhos, o seu espírito, para que você enxergue quem Ele é, porque eu te garanto que basta um contato com quem o Senhor é, para que você olhe para Ele e fale: é para isso que eu nasci, é para isso que vale a pena morrer, é para isso que eu quero viver a minha vida. A adoração precisa ser em espírito, por isso nós precisamos ajustar a nossa frequência com a frequência dos céus. Eu gosto de usar a ilustração de um rádio. Sabe antigamente quando não tinha Spotify? Vocês sabem mais do que eu ainda. Que você tinha que ficar caçando uma rádio que sintonizasse na frequência correta. Às vezes a rádio que você queria no local que você estava não sintonizava direito na frequência ali certa e ficava meio chiado. E aí você passava por algum lugar na estrada que, olha, entrou aqui na frequência. Aí vinha aquela voz clara. Eu gosto de pensar dessa mesma maneira, assim, sabe? Como se existisse alguma canção rolando nos céus a respeito de quem o Senhor é. E eu tenho clamado para o Senhor: Deus, sintoniza o meu espírito com o Espírito do Senhor, com o Espírito Santo, sabe? Quando a gente começa a ministrar aqui, o Espírito Santo começa a se mover, ele começa a nos conduzir, ele começa a revelar ao Pai. E a nossa oração tem que ser: Senhor Deus, comece a me sintonizar com o Espírito Santo. Sabe, às vezes é um tempo de você, talvez, você está no meio da sua luta, aí, na sua dificuldade, com muita dor, e você não consegue enxergar além dessa dor. E é nesse momento que você tem que falar: Espírito Santo, me ajuda a enxergar o Senhor, não através da minha dificuldade, da minha dor, do meu medo, mas através do meu espírito. Eu vou falar: nós que somos pastores, estamos aqui no palco, a gente tem o privilégio de exercitar isso muito, porque muitas vezes, quando nós subimos aqui para ministrar para a igreja, para pregar a palavra, para conduzir o louvor, nós não temos algo da nossa alma para entregar. Nós não temos alegria na nossa alma para entregar, nós não temos esperança na nossa alma para entregar, mas nós temos no nosso espírito uma convicção inabalável de que o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Isso é suficiente para que nós passemos o resto da nossa vida adorando Ele. Esse é o nosso desafio. Eu lembro que no ano passado minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. E ela foi diagnosticada, eu recebi a mensagem, era na quinta-feira, eu ia ministrar louvor no domingo, na igreja. Aí você imagina, para quem já foi na EA Church Sede, 2.000 pessoas. E até é difícil, porque às vezes as pessoas estão esperando uma euforia sua, uma agitação, elas querem... E eu falava: Senhor Deus, eu não tenho nada para entregar para essas pessoas, eu não tenho nem para mim direito. Como é que eu vou ter algo para entregar? E o Senhor ministrou naquela oportunidade no meu coração de que a adoração que Ele espera não vem da minha alma, não vem da minha mente, não vem do meu entendimento das circunstâncias ao meu redor. Ou seja, minha mãe está com saúde, está tudo bem, então por isso vou adorar o Senhor. Não, vem do meu espírito.
vem do entendimento de que existe uma paz, como diz Filipenses, que ela excede o entendimento, de que o Senhor promete que essa paz guardará a nossa mente e o nosso coração. Não é racional a conta, é no Espírito. E eu creio que quando a gente consegue acessar esse lugar, que vem do nosso ventre, a gente consegue permitir que flua de nós uma adoração que é como um rio de vida. Sabe, às vezes quando você canta que o Senhor é bom e você fala, gente, eu nem acredito nisso, diante da situação que eu estou vivendo. Vamos ser sinceros, que tem vezes que a gente canta que o Senhor é bom e parece que a gente nem crê nisso com a nossa mente. Mas algo dentro de nós não nos deixa esquecer de que, custe o que custar, aconteça o que acontecer, Ele é e sempre será bom para as nossas vidas. Que nós possamos, igreja, aprender a adorar o Senhor em espírito. Mas na sequência, ele fala para essa mulher, no versículo 24, que não é só em espírito que nós devemos adorar ao Pai. Que não é só os adoradores que adoram em espírito, mas aqueles que adoram em espírito e em verdade. E por muito tempo eu olhava para esse termo aqui, verdade, e eu achava um pouco ele óbvio. É óbvio que tem que ser verdade. Jesus não quer uma adoração hipócrita, uma adoração vazia. Então, por mais que eu entendia que Jesus estava ali passando ensinamento para ela, eu falava, é o que está escrito, que nós devemos adorar de maneira verdadeira. Mas quando eu fui montar essa palavra, eu fui estudar a respeito do contexto, do que o Senhor queria dizer com esse termo de verdade. E eu entendi que, na verdade, o Senhor estava querendo trazer um sentido ainda mais amplo, além de adorar verdadeiramente. Ele estava querendo o seguinte: vocês precisam adorar de maneira compatível. A definição da palavra verdade é uma propriedade de estar conforme com os fatos ou com a realidade. Ou seja, nós podemos substituir a palavra aqui em verdade como compatível. E aí, o contexto explica muito bem isso. Por quê? Os samaritanos, por mais que eles seguissem a doutrina ali, as leis e algumas tradições judaicas, eles criaram uma ideia de quem Deus era. E existem alguns relatos de que esses samaritanos, eles tinham um templo ali que eles colocavam homens com estátua de cabeça. Uma estátua ali com corpo de homem. Estátua de cabeça não. Uma estátua de homem com cabeça de animal. E eles adoravam esses deuses falando o seguinte: obrigado, Yahweh, por ter nos libertado do deserto. Louvem a Yahweh, louvem ao Deus de Israel. E a minha pergunta para você é: o Deus que eles enxergavam era compatível com quem Deus é? Eles adoravam uma ideia criada de Deus. E, meu Deus, como isso é pertinente para as nossas vidas, porque o Senhor está falando o seguinte: vocês não têm que adorar a ideia que vocês criaram a meu respeito. Vocês precisam investir tempo em me conhecer para que vocês me adorem por quem eu sou. E esse é um grande desafio porque requer tempo. Requer comunhão, requer tempo de secreto, oração, leitura da palavra, estudo. Mas nós estamos tão acostumados a reciclar a nossa revelação de quem o Senhor é, que a gente acaba adorando uma ideia criada do Senhor. E do nada parece que Deus é um guru, é um coach que está sempre lançando frases de efeitos para nós, para que nós possamos receber chaves para destravar e desbloquear o nosso mindset, para que nós possamos... Não sei mais palavras que coaches usam, mas... E eu não tenho, sinceramente, assim, não odeio o coach, não é isso, mas eu acho que, como a gente fala muito, existe um lugar para isso. Para capacitação, para motivação, para alinhamento ali de estratégia, sei lá o que um coach faz também. E Jesus está falando o seguinte: olha, mulher samaritana, e eu quero parafrasear, olha a igreja que está vivendo em 2023, vocês precisam investir tempo em conhecer o alvo da sua adoração. Infelizmente, eu trabalho na igreja, eu vejo isso todos os dias. As pessoas adoram a um Deus que elas não conhecem. Um Deus que é muito mais fruto da sua necessidade pessoal, porque eu preciso de um Deus provedor, então eu vou cantar sobre um Deus que traz provisão. Um Deus que vai me levantar, e aí meu irmão vai ter que me aplaudir da plateia quando eu for levantado. Um Deus que vai dar uma vitória para mim que tem sabor de mel. Porque esse é o propósito da existência do meu Deus. Esse é o Jeová que eu conheço. Ele é provedor. Mas eu quero dizer que nenhuma mente humana tem a capacidade de entender
profundamente, ou pelo menos plenamente, quem o Senhor é. Por isso nós temos que ter um compromisso recorrente de voltar para a palavra, de voltar para o nosso secreto, voltar para o nosso joelho no chão e falar: Senhor Deus, abre os meus olhos espirituais, me revela quem o Senhor é. Não me deixe ser enganado por mim mesmo. Jeremias 17 diz que o coração do homem é enganoso, mais corrupto do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Enquanto você está aqui tentando adorar o Senhor, a sua carne, o inferno, as pessoas estão tentando colocar em você uma imagem do Senhor, e nós precisamos ser guardiões da revelação de quem o Senhor é na nossa vida. O Senhor fala para essa mulher: mulher, comece adorando em espírito e em verdade, ou seja, de maneira compatível com quem eu sou. Não é a ideia que você criou, não é esses falsos deuses que você tem adorado, é quem eu sou. Você pode passar uma madrugada inteira adorando ali esse falso Deus, isso aí é tudo vazio, é sem sentido. E como é eu queria, enquanto eu falo isso, que você refletisse sobre a sua vida também. Cara, será que o Deus que eu adoro, ele é quem ele de fato é, ou será que é uma ideia que eu criei a respeito dele? Nós precisamos, igreja, investir tempo em conhecer o alvo da nossa adoração. Até porque isso explica muito do motivo pelo qual algumas pessoas não conseguem adorar. Quer ver uma coisa? Se eu pedir para Paola se declarar para Julie, fazer uma declaração para Julie, levanta a mão, Julie. Julie veio aqui, ela cuida das minhas redes sociais e é discipulada por mim pela Carol. Você conhece a Julie, Paula? Não conhece. Se você tiver, vem cá, por favor, Paula. Faz alguma declaração para ela do seu coração, o que você quiser. Julie, você é muito pronta para servir, para estar junto. É muito bonita. É sorridente. Agora faz uma pro Neto, rapidinho. Ah, meu querido, você é o amor da minha vida. Transformou a minha vida depois que você entrou. Uma salva de palmas, gente. Você percebe que quando a Paola precisou se declarar para alguém que ela não conhecia, ela falou mais do que qualquer outra coisa? Você parece ser sorridente, talvez ela estivesse só fingindo porque está olhando para ela. Você parece ser uma pessoa servil, talvez tenha obrigado ela a estar aqui só. Ela veio porque ela quis mesmo. Ou seja, às vezes a gente se contenta com a visão superficial que nós temos a respeito do Deus que nós conhecemos. Em outras, eu já preguei essa palavra e eu fiz essa mesma ilustração e algumas pessoas falaram assim, eu falei para a pessoa se declarar primeiro para o Vampeta e depois para o cônjuge. E a pessoa falou o seguinte: você deu muitas alegrias para o Corinthians, então meu marido gosta muito de você, você deve ser muito legal. E aí eu achei interessante que ela retratou muito do que nós fazemos. Ela limitou a imagem daquela pessoa ao relato que ela recebeu do Vampeta. E nós fazemos isso com o Senhor muitas vezes. A gente fala o seguinte: por que você ama o Senhor? E aí se responde: eu amo porque um dia ele libertou o povo de Israel no deserto. Porque um dia ele curou o neto. Porque o neto está aqui pregando todo domingo que o Senhor é bom, que ele cuida das coisas pequenas e grandes da nossa vida. A gente sempre tem um relato de terceiros a respeito de quem o Senhor é, mas a palavra diz em Salmos: provai e vede que o Senhor é bom. O convite é para todos, meu irmão. Nós temos não só o convite, mas a responsabilidade de buscar conhecer ao Senhor. E você percebe quando a Paola foi se declarar para o neto, aquilo flui do coração com uma naturalidade. Eu sei que eu peguei ela de surpresa, mas se ela fosse com aquela, ela ficaria o dia inteiro falando como deve falar na casa dela e se declarar. É por isso que às vezes o pastor neto fala, Deus é bom, e algum irmão fala, amém. E o outro já começa a chorar, amém, Deus é bom. Por quê? Porque esse segundo irmão, ele investiu tempo na sua semana, na sua casa, provando e vendo que o Senhor é bom. Talvez esse irmão tenha tido um testemunho na semana dele, que testemunhou no coração dele, internamente, que o Senhor é bom. Então, quando alguém por fora fala o seguinte, Deus é bom, aquilo já remete uma convicção interior para ele. Talvez para você tenha sido difícil adorar o Senhor e a adoração parece que bate no teto, porque você não tem tido uma revelação pessoal e profunda de quem o Senhor é.
Mas eu tenho uma boa notícia para você, de que o véu continua rasgado. O acesso continua aberto para você. Jesus continua sendo mediador disponível e interessado em se revelar a você. Às vezes a gente busca o Senhor como se Ele estivesse se escondendo de nós, mas a palavra diz que Ele pode ser achado, Ele está perto de nós, tateando, a gente consegue encontrá-lo. Jesus, Ele não está complicando as coisas, pelo contrário, Ele facilitou tudo para que você pudesse conhecê-lo. Então, adorar em verdade, de maneira compatível com quem o Senhor é. Mas por último, eu quero dizer também que adorar o Senhor em verdade, e aqui acho que é onde fica o grande desafio, é adorá-lo de maneira compatível com quem nós somos. E o que eu quero dizer com isso? A adoração que nós cantamos dos nossos lábios precisa ser compatível com a maneira com que nós vivemos. Eu acho que uma das coisas mais feias, mais vergonhosas para mim, quando eu conheço algum homem de Deus, é quando eu percebo que existe uma dissonância em relação àquilo que ele prega, que ele canta, que ele fala, com aquilo que ele vive. Eu acho triste demais quando nós vemos um homem ou uma mulher que é muito usado por Deus, que está pisando em grandes palcos, que tem muitas vezes palavras maravilhosas vindas diretamente do trono, e do nada aparece algum escândalo de corrupção, de imoralidade, e você fala, gente, é a mesma pessoa, será? A nossa sensação é, cara, será que essa pessoa é tão cara de pau assim? E eu creio que o Senhor está explicando para essa mulher que a adoração precisa ser um estilo de vida integral, como eu comecei falando para vocês. Sabe, a gente às vezes canta aqui, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso. Fala, Senhor Deus, a minha vida é sua, eu me rendo ao Senhor, tudo que eu preciso está no Senhor, mas quando nós saímos por essa porta, os nossos olhos se voltam para tudo aquilo que já pode, na nossa mente, nos suprir. O dinheiro, um relacionamento, uma conexão, para alguns a bebida, a droga, para outros a pornografia, sei lá qual que é o alvo da sua adoração, a fonte do seu sustento. Mas o Senhor está nos convidando a entender que nós precisamos viver uma vida compatível com a canção que nós cantamos. Para pensar um pouco a respeito daquilo que você tem cantado no louvor, o que as músicas dizem. São votos sérios. Você dizer para o Senhor, eu me rendo, eu entrego a minha vida aos seus pés, está falando o seguinte, talvez tenha que abrir mão do seu emprego. Talvez tenha que abrir mão, assim como aquele jovem rico, das suas fortunas. Será que você está disposto a isso? Será que você teria coragem de enxergar que Jesus é tão valioso, que qualquer coisa que custe a sua comunhão com Ele é caro demais? Se me custa Jesus, eu não negocio. Eu fico com Jesus. Ontem, essas 2 últimas semanas lá no TUI, no Ministério de Jovens, nós estamos falando sobre o tema sexualidade, né? Para jovens, hoje em dia, a questão de sexualidade não é mais pornografia, né? Os homens querendo ver mulheres nuas ou vice-versa. Hoje a questão é a homossexualidade. Jovens, essa semana agora a gente atendeu uma menina de 16 anos que está namorando uma mulher, eu não sei como é que fala, um homem trans, uma mulher que nasceu mulher, mas que se denomina homem, e é difícil de explicar porque é difícil de entender mesmo, mas você entendeu a confusão. E a gente tem sido intencional em falar sobre isso à luz da Bíblia. A Bíblia não fala sobre homens trans, mas ela fala sobre renúncia. E é interessante que um ponto de intersecção em todas as vezes que nós falamos sobre isso é que, seja para o homossexual, ou seja para o heterossexual, pastor de uma igreja, a tônica é a mesma. Quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Esse é o convite para todos nós, e é interessante que até algumas pessoas que têm essa atração por outros do mesmo sexo, tem tanto compromisso com essa verdade que, se precisar, abrem mão de se relacionar. É como se eu falasse, eu não vou mais me relacionar com mulheres, mesmo sendo hétero, porque as mulheres, esse relacionamento me faz querer pecar, me faz querer adulterar, me faz querer, quer saber? Vou ficar solteiro. Então é interessante que às vezes a igreja olha para os homossexuais e fala, que pecador, mas muitos deles, e eu tenho a oportunidade de conhecer algum deles, têm
tanto compromisso com a renúncia, com a vida aos pés do Senhor, que se precisar, abre mão da sua parte erótica, vamos dizer assim, da sua parte sexual, dos seus desejos. Porque, cara, tá bom, pode ser para ele gostoso ter algum tipo de interação sexual ou de consumir algum conteúdo com alguém do mesmo sexo, mas nada se compara à comunhão com o meu Criador. Nada se compara a conhecer ao Senhor Jesus. C.S. Lewis fala que existe um vazio no coração do homem que é perfeitamente do tamanho de Deus. E meu convite para você, meu irmão, é que não só você entenda que adorar o Senhor é adoração em espírito, que é ter a revelação de quem Ele é, mas também ter o entendimento de que a adoração ela tem que ser compatível com quem Ele é, com quem o Senhor é, que é relatado na palavra, nas Escrituras, mas também meu convite para você é viver uma vida compatível de adoração. Não permita que haja ruído entre aquilo que você fala, canta, prega e aquilo que você vive. Sabe, seja vulnerável diante do Senhor em, se precisar, pedir perdão. Senhor Deus, eu aqui confesso a minha hipocrisia. Eu confesso aqui a minha superfície, aqui a minha casca, a minha máscara de santo. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. E aí que começa a transformação. A classe social que o Senhor mais condenou não foram os publicanos, não foram as prostitutas, não foram os adúlteros, mas foram os fariseus, que diziam que adoravam ao Senhor, mas o coração deles estava diante do Senhor e crucificaram o Messias que eles tanto esperavam, por estarem obstinados a esse falso zelo. Não permita ser um cristão hipócrita, meu querido. E eu falo isso com muito temor, muita humildade, de maneira alguma apontando o dedo na sua cara. Eu nem conheço a sua vida, mas esse é o amor para todos nós. Para nós que estamos aqui diante do palco, ainda mais. Que como é tentador mostrar que eu tenho uma vida perfeita com a minha esposa, que eu sou um líder perfeito, eu sou um pai perfeito. Gente, se vocês soubessem dos meus defeitos, dos meus desejos, das coisas que passam pela minha mente, talvez vocês levantariam e iriam embora. Mas a verdade é que eu reconheço, diante de todos esses defeitos, a minha necessidade do meu Salvador. Isso tem sido para mim ainda mais combustível para adorá-lo. Não por quem eu espero que ele seja, não pelo que me disseram que ele é, mas por aquilo que eu experimentei através da palavra, da revelação no meu espírito. Se puder fechar seus olhos no seu lugar. Queria pedir para que você refletisse aí no seu lugar. Como tem sido o seu entendimento a respeito de adoração? Será que para você tem sido somente um conceito superficial de cantar algumas músicas? Comece a refletir sobre por que você está aqui hoje nessa manhã. Será que é só uma tradição, é um costume que você criou? Ou será que você entende que você está dizendo ao Senhor que a sua vida inteira pertence a Ele? Não só domingo das 10h30 até 12h30. Eu não sei na sua vida onde você consegue aplicar alguma coisa que eu falei, mas a minha oração e o meu pedido é para que você coloque a si mesmo contra a parede, faça um mergulho dentro de si e reavalie as suas intenções, as suas vontades. Reavalie se você tem sido uma pessoa que tem sido um adorador que adora em verdade, de maneira compatível com quem Deus é. Será que você conhece o alvo dessa adoração? Ou será que o Deus que você conhece é um Deus narrado para você somente através de terceiros? Talvez tenha vindo de uma família cristã e você herdou uma herança, um conceito de quem Deus é. Mas nessa manhã o Senhor está falando para você que Ele quer, de maneira individual e pessoal, se revelar a você. Quero dizer que o Senhor tem prazer em manifestar a vontade dEle, a plenitude de quem Ele é, de maneira pessoal no seu coração. E eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor comece agora a abrir os corações, Pai. Abrir as mentes, os espíritos, Senhor. Nós queremos ser como um alvo fácil da sua revelação, Senhor. Nós não queremos estar aqui nessa manhã cumprindo uma tabela, Senhor Deus. Eu não quero ser só o Lucas Linolfo, pastor de jovens da IA Church. Nós estamos aqui todos como pobres de espírito, como diz lá no Sermão do Monte, como pessoas que precisam, que carecem da sua direção, Senhor Deus. Eu quero pedir agora para que o Senhor comece a abrir os corações,
abrir as mentes, destravar os ouvidos, abrir os olhos para que nós possamos enxergar quem nós somos e o quanto nós precisamos do Senhor. O quão carente nós somos da sua graça, Senhor Deus, das suas misericórdias. Jesus, nós não queremos levantar mãos vazias ao Senhor, canções sem profundidade, sem sentido. Nós queremos que haja uma ressonância, Senhor Deus, das nossas palavras, Senhor Deus, com a adoração que flui do nosso coração, do nosso dia a dia, Pai. Que nós estejamos adorando ao Senhor, dirigindo no carro, Senhor, lavando uma louça, mas também aqui levantando as mãos durante o culto, Senhor Deus, que nós não sejamos hipócritas, Pai. Nos tira de um lugar, Senhor Deus, de querer performar uma falsa adoração, mas nos ajuda a resgatar dentro de nós, Pai, a essência da adoração, Senhor. A essência da adoração onde o Senhor permanece no centro. Senhor Deus, eu clamo para que o Senhor intervenha na sua igreja, não só na Church Campinas, mas na igreja do Brasil, nas nossas vidas pessoais, individuais, Senhor Deus. Até aqueles que talvez não sejam dessa igreja, que estão assistindo a gente online, Senhor Deus, que no nome de Jesus, o Senhor possa redirecionar o alvo da nossa adoração e nos colocar no lugar aonde nós precisamos estar, Senhor Deus. Porque nós queremos, de maneira exclusiva e única, dizer somente ao Senhor que nós queremos viver uma vida aos seus pés, que o Senhor é o Senhor, o qual merece a nossa servidão, Senhor, a nossa afeição, a nossa total rendição. E para aqueles que estão nessa manhã aqui, Senhor, tem dificuldade de entregar algo ao Senhor, que o Senhor possa os conduzir, Senhor Deus, a render a sua vida, Pai, de maneira completa, Senhor Deus. Talvez seja uma dificuldade que essas pessoas tenham de entregar ao Senhor, por achar que o Senhor não é capaz de resolver, no fundo tem medo do Senhor não resolver. Talvez seja uma abundância, uma prosperidade, Senhor Deus, que talvez meus irmãos tenham medo de entregar ao Senhor e o Senhor tomar deles, assim como o Senhor pediu para o jovem rico. Mas Deus, a minha oração é que nós sejamos inconsequentes, que nós tenhamos uma fé como de uma criança, Senhor Deus, que é capaz de entregar tudo, por saber que tudo que nós precisamos, nós encontramos no Senhor, Deus. Que o Senhor é o nosso pastor e somente no Senhor nós somos satisfeitos. De que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma e viver uma vida sem o Senhor, Deus. De que mais vale um dia na sua casa, na sua presença, do que 1000 em outro lugar. E de olhos fechados ainda, eu queria perguntar se alguém está aqui nesse local ainda não entregou a sua vida para Jesus. E se você nunca fez uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu conheço um conceito de quem o Senhor é. Eu ouvi uma história de um tal de Jesus que era um grande mestre, um grande sábio, mas eu não conheço pessoalmente a Jesus. Quero dizer que Jesus está se revelando para você nessa manhã. Você que está aqui presencialmente, você que está online nos assistindo. Jesus está querendo revelar quem Ele é para você, falar ao seu coração, aos seus ouvidos, mas primeiro você precisa permitir, você precisa se abrir para esse toque, para essa revelação. Você precisa dizer: Senhor Jesus, eu quero conhecer o Senhor. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz para me salvar e para me resgatar dos meus pecados. E eu quero que o Senhor se revele a mim, eu quero adorar a um Deus compatível com quem o Senhor é. Se você quer nessa manhã entregar sua vida para Jesus, eu vou fazer uma oração muito simples, mas que vai transformar a sua história. Não vou falar que você vai ficar rico, que você não vai deixar de ter problemas, mas eu te garanto que diante de todos os problemas, você já vai ter a solução. Não do problema, mas do seu medo, da sua insegurança, porque Jesus vai estar no barco com você, sustentando a sua vida e revelando que Ele é tudo que você precisa. Se você quer nessa manhã entregar sua vida para Jesus, aqui nesse local, se tem alguém que quer, levante sua mão, eu vou orar com você. Existe alguém? Se não existir, eu vou fazer a oração mesmo assim para aqueles que estão online. Se você quer fazer essa oração pela primeira vez hoje, coloca a mão no seu coração, você que está online, alguém que está aqui presencialmente também, diz assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que o Senhor morreu numa cruz por mim, pelos meus pecados, os meus erros, e eu aceito a sua redenção.
Diz assim: Senhor Deus, me revela quem o Senhor é e qual é a sua vontade para a minha vida. Eu quero conhecer o Senhor e ser encontrado pelo Senhor como um adorador que adora em espírito e em verdade. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez e está aqui presencialmente, depois procura o Neto, conversa com ele. E se você está online, depois manda uma mensagem, pode procurar o Netão também. Mas não deixe de pedir para mais alguém orar por você. Amém? Se você está aqui presencialmente, queria te convidar a se colocar de pé. Nós vamos terminar esse momento orando ao Senhor e adorando a Ele. E eu vou cantar uma canção que eu escrevi em um momento onde o Senhor me revelou a necessidade de entregar tudo para Ele. Eu era um jovem, quando eu era mais novo, eu tinha muito problema com pornografia, viciado, assim. Desde jovem fui introduzido à sexualidade de maneira precoce. E eu lembro que fui fazer meu seminário lá nos Estados Unidos. E eu já tinha escrito uma parte dessa canção. E aí um dia eu tava ali de bobeira, caí no meu pecado de novo. E eu me senti o pior dos seres humanos. Eu falei, eu não presto pra nada mesmo. Eu tô aqui um ano imersivo aqui, buscando a palavra, buscando consagração. Se eu não conseguir deixar de pecar, estando aqui nessa bolha crente, imagina quando eu voltar para São Paulo. Eu fiquei mal, eu fui dar uma volta pra... Sabe quando você vai dar uma volta para se colocar mais peso sobre si, se açoitar ainda mais? Colocar mais culpa ali nas suas costas? E eu fui, falei, cara, no caminho pensando como eu sou pecador, como eu sou sujo. E ouvindo uma canção que coincidentemente era uma canção cristã, que eu não pus para adorar o Senhor, era só para se parecer. E a canção começou a ministrar no meu coração e o Senhor começou a revelar que eu era aceito por Ele. De que o Senhor não esperava pessoas perfeitas, mas pessoas completamente rendidas a Ele. E eu lembro que eu fiquei tão constrangido. Eu estava numa rua assim, estreita, com muitas árvores, estava em direção ao parque, e eu comecei a chorar copiosamente. Eu lembro que eu caía no chão assim de constrangimento, assim, sabe? E eu sabia do erro que eu tinha cometido, mas eu me sentia tão pleno, tão envolto na graça do Senhor. E a música cantava, né? Recaio em tua graça, recaio de novo no seu amor. E aquilo enchia meu coração. E eu lembro que eu voltei para casa e eu naquela manhã eu tinha refletido sobre o texto onde Pedro está falando com Jesus. Jesus fala assim para os discípulos, na verdade, fala assim: vocês vão embora também? Muita gente está indo embora aqui porque eu falei umas palavras duras. E Pedro vira para Jesus e fala o seguinte: Jesus, para onde iremos nós? Só existem palavras de vida no Senhor. E eu lembro que eu voltei para casa dessa caminhada, constrangido com o amor do Senhor, e eu não podia deixar de pensar em Pedro. E eu lembro que eu escrevi a parte C dessa música, que fala assim: eu abro mão dos meus planos, dos meus projetos, dos meus erros. Eu esqueço tudo e corro para o Senhor, porque eu enxerguei que não existe lugar mais seguro para viver uma vida senão aos pés do Senhor. O nome da música é Meu Refúgio. Você não conhece? Adore ao Senhor só aí no seu lugar.